Entrevista exclusiva. Bom, vamos lá com a presença aqui do meu amigo Jean Rezende, presidente do Simpol, que depois de longas datas aí estou encontrando novamente. Jean, Rádio Comércio agora, outro prefixo, né? Na outra vez que nós nos encontramos era outro prefixo lá da comunidade. E a alegria de retornar a vê-lo aí agora no programa aqui Comércio e Debate. Boa tarde, Carlos Andrade, com essa voz inconfundível. Tem uma satisfação de vê-la. Satisfação é minha também, meu querido. Da gentileza do Passo Democrático, né? Aqui, sei que é uma satisfação estar aqui na Rádio Comércio. Estamos aqui com o nosso Oliver. Mr. Oliver, é o homem dos dedos eletrônicos. Vamos ver com você aqui no programa. Dizer que é muito gratificante a gente, sou muito parente da nossa casa, que ele está aqui um patrimônio, povo não só aracajuano, mas sergipano. Também tem uma história interessante com o comércio da nossa capital, muito maior, então para nós é que a satisfação ainda mais. Jean, você falou uma palavra que eu gostei muito e gosto muito de praticar: valorização, valorizar. E falar em valorização, então eu quero valorizar aqui também a nossa equipe. Ninguém trabalha só, nós trabalhamos com a equipe. Então a minha equipe aqui tem o homem dos dedos eletrônicos, meu querido Mr. Oliver, é o homem que controla essa nave aqui da Rádio Comércio, de canhão de audiência. Temos também a participação aqui da Agda, que é a nossa cinegrafista aqui, que está participando, também faz parte da equipe aqui do programa Comércio e Debate. E eu quero também aqui fazer menção à nossa direção, a nossa querida aqui Ana Paula, e também ao nosso querido Carlos Gomes, que faz parte aqui da equipe e da Rádio Comércio. Então, é essa equipe aqui que eu quero parabenizar também e dizer que é a nossa alegria da equipe de tê-lo aqui conosco aqui no programa de hoje, programa especial, e vamos falar um pouquinho aí desse trabalho que você já faz há bastante tempo. Eu queria que você comentasse o trabalho feito pela Simpol, o que é que tem de mais recente, porque nós vamos conversar muitas coisas aqui. Carlos Andrade, você agora foi cirúrgico, né? A gente faz um trabalho que muitas vezes toma proporções, né, muito maiores do que o que a gente possa imaginar, mas tudo começa não de um trabalho individual, mas de um coletivo. Você tem aqui uma grande equipe, e é por isso que esse programa tem tanta credibilidade, a Rádio Comércio, que tem essa estrutura e a abnegação de todos. Então, de igual modo, o nosso trabalho, o Simpol Sergipe, que hoje fica evidenciado em torno do nome Jean Rezende, como presidente do sindicato, que representa os oficiais investigadores, mas, antes de tudo, agradecer também a todos os diretores do Simpol Sergipe, os oficiais investigadores que nos acompanham e que o nosso assessor de comunicação aqui, jornalista Antônio Nery, já disponibilizou o link. Temos daí centenas de oficiais investigadores agora nos acompanhando nesse exato momento, viu, Carlos Dantas? Acompanhando nosso programa. O Simpol Sergipe completou agora no último dia 30 de maio de 2026, 36 anos de existência desde a sua fundação. Costumo dizer que história não se apaga, né? Então toda a trajetória desses 36 anos, pelas outras diretorias, os presidentes que nos antecederam, cada um deixando a sua marca, o seu registro na história sindical. A gente sempre buscando a evolução, a gente traz não só para a população de Aracaju, mas para todo o estado do Sergipe, e o nosso trabalho tem ido além fronteiras, cunho regional, no Nordeste, até no cenário nacional, tendo esse reconhecimento de valorização, né, e reconhecimento da carreira policial civil do Sergipe, que é formada por dois cargos: o cargo do policial civil delegado e do oficial investigador de polícia civil. E aí o Simpol Sergipe representa os oficiais investigadores. É uma carreira importante na estrutura da segurança pública, um cargo que é um cargo típico de Estado, né? Esse trabalho de investigação do fato criminoso, investigação criminal, de poder, desde um crime mais complexo, aquele crime mais rotineiro, digamos assim, pequenos furtos ou arrombamentos, enfim, já que estamos aqui na Rádio Comércio, né? Graças a Deus, a gente hoje tem o estado mais seguro do Nordeste, a gente tem Sergipe, é o estado um dos melhores em avaliação pelo turista, e isso é fruto, né, dessa atuação de todas as forças de segurança pública, obviamente,
né? Mas falando de investigação, é exatamente esse trabalho realizado pelos oficiais investigadores que combate crime de modo em geral e, sobretudo, o crime organizado. Porque o estado de Sergipe hoje vive, podemos dizer, em uma ilha. Em uma ilha em que sentido? No sentido de que a Bahia está, infelizmente, lá do esforço dos profissionais de segurança, dominada pelo crime organizado. De igual modo, outros estados aqui, a exemplo de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, então a maior parte dos estados nordestinos, né, porque no cenário nacional isso já não é É novidade, verdade. está dominada pelo crime A organizado. nível mundial, o crime estabilizado tem se estabilizado em tudo quanto é local, né? Isso. E aí trazendo para que a população entenda o que é esse trabalho de investigação, ele se amplia de igual modo e está inserido na sociedade nesse sentido. Por exemplo, quando nós, aracajuanos, sergipanos, que até gostamos de eventos festivos, nós temos aí agora o período de fim, né, o Real Norte, da nossa capital. Nós temos aí o Precaju, uma festa que é no calendário nacional, né, o Rocaju. Então, nesses eventos, O povão, né? O povão tá lá e a população está, e a Polícia Civil também está inserida. Porém, tem um oficial investigador, nosso querido Júlio, que ele sempre diz que policial civil é que nem anjo da guarda, Carlos Andrade. é verdade. Não vê, mas ele está sempre ali. Por quê? Existe uma polícia ostensiva, que trabalha fardada, com viaturas que são identificadas, existe uma polícia, que é a polícia de investigação, a polícia civil, que trabalha descaracterizada, como se diz popularmente, em meio à população infiltrada. Então, nos eventos, nós estamos. Inclusive, a organização do Precaju recentemente fez uma homenagem, né, aos policiais civis pela atuação no evento Precaju. E a gente sempre lembra que a gente faz um trabalho silencioso. Estamos ali sempre nos bastidores dos eventos, antes, durante e depois da realização dos eventos, para garantir a segurança da população. A exemplo, né, no Precaju do ano passado, uma quadrilha que era especializada em furtos de smartphones, né, desses telefones modernos, que foi presa aqui em Sergipe. Você falou isso aí, essa notícia eu divulguei nesse instante aí, com relação ao roubo de celular de uma quadrilha que está interligado com outros estados também e que a polícia fez. Pode complementar a notícia Atuação aí. no cenário nacional. Então, assim, o trabalho de investigação retira de circulação essas quadrilhas, não só de pessoas que tentam praticar o crime no nosso estado, na nossa capital, mas aqueles que vêm de fora também, e através desse trabalho de investigação eles são, né, identificados, presos, e aí, dentro do mundo do crime, eles dizem, vá para Bahia, vá para outro lugar, mas não vem para Sergipe não, porque aqui a casa cai. Hoje é o que eu ia comentar contigo aqui agora, né? Sergipe tem uma história já que a marginalidade tem recebido aviso. Sergipe, passa por longe, não entre lá não. Se entrou lá, o bicho pega. Então, essa notícia aí que a polícia sergipana é uma polícia que trabalha com segurança aqui e que a marginalidade tem receio de chegar aqui para cometer crime. É por aí, né? É porque aqui a polícia é uma polícia extremamente atuante, sobretudo nessa área de investigação, da mesma forma que o crime evolui. O crime, antigamente, era muito comum a situação de assalto, aquela mão no bolso, literalmente. Hoje, através da tecnologia, e o nosso nobre Oliver aí, colega da comunicação, o pessoal sabe disso, acaba vendo e assalta pelo seu smartphone, pelo seu computador, né, gerando links falsos. Então, a polícia Tecnologia moderna, né? Precisa evoluir. Então, nós temos unidades especializadas, por exemplo, em atuação de crimes chamados crimes cibernéticos, aqueles crimes que ocorrem pela internet. Então, o que a gente quer trazer para a população aracajuana, você que está aí no comércio, trabalhador, trabalhadora, você aracajuano, sergipano, até o turista que nos visita, que está no nosso comércio nesse momento, saibam que vocês estão no estado mais seguro do Nordeste, né, graças ao trabalho de todas as forças de segurança, mas aqui a gente fala em nome dos oficiais investigadores da Polícia Civil, e como eu disse, vocês não nos veem, mas a gente sempre está inserido em meio à população, e quando é necessário, quando vítima de um crime, nós temos as nossas unidades, né, seja na capital ou no interior, a própria Central de Flagrantes, que é uma unidade plantonista que funciona 24 horas para atender você vítima de um crime, seja a gente atua desde o registro do BO, Carlos Andrade, né, até os casos em flagrante, né, os casos de violência doméstica,
população aqui, os comerciantes. Tem uma unidade aqui, que é a segunda unidade metropolitana aqui, que é responsável pela criação da área aqui do centro. Então, a gente está inserido nesse contexto e a gente precisa que a população conheça mais o trabalho do policial civil, né? Desde quando acontece o fato criminoso, que a gente começa a investigar, até o momento em que a gente leva o resultado dessa investigação para entregar à justiça, para que possa tramitar e aplicar as penalidades conforme a legislação. Temas é o que não falta relacionado com a segurança, né? Logicamente, você, com o conhecimento que você tem como presidente do Simpol, nós queremos agora tocar um tema importantíssimo que na noite de ontem aí aconteceu a nível de Brasil, em termos de mais a parte política, né, que já vem um trabalho há muito tempo. Então, ontem 44 votos a favor, a comissão aprova a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. E aí? Como é que você encara essa chegada aí? Foi no Congresso, o pessoal estava vibrando, porque há muito tempo que vinha correndo atrás para a redução da maioridade penal. E aí, você como presidente do Sinipol, o que é que você faz? Acaba preparado, traz uma pergunta muito pertinente, Carlos, muito interessante esse seu questionamento, é importante que todos que nos ouvem nesse momento possam entender. Eu também sou bacharel em Direito, enquanto acadêmico, eu já escutava lá o endurecimento da legislação criminal como forma de combater e reduzir ou erradicar alguns tipos de crimes. Obviamente, a legislação dura ela é necessária para que o bandido, o meliante, entenda que o crime não compensa. Mas o que é que resolve crime? O que é que faz, de fato, com que o criminoso pague por seus crimes? Uma investigação bem feita. E quem faz essa investigação somos nós, policiais civis, oficiais investigadores. E aí, sob a nossa ótica, sobretudo enquanto, mais do que, não só como sindicato, mas como policial civil há 23 anos, a gente precisa valorizar o ser humano, né? Obviamente, os investimentos em segurança pública, armamento, viatura, né, estrutura física das unidades da Polícia Civil na capital do interior, tudo isso é importante. Mas o que é preciso para combater o crime de fato, independente da faixa etária da maioridade penal, 16, 18 anos, ou qualquer outra faixa, é a valorização do policial enquanto ser humano. E aqui no nosso estado, uma única vez nós tivemos essa valorização vinda por parte do governo do estado, que foi a época do saudoso governador Marcelo Deda. Marcelo Deda fez esses investimentos triviais que outros governos fazem, armamento, viatura, tecnologia, enfim, mas ele investiu no ser humano. Naquele momento, lá nos idos de 2010, a Polícia Civil de Sergipe ocupava, por exemplo, Carlos Andrade, Oliver e todos que nos acompanham, em primeiro lugar no ranking salarial. E hoje, infelizmente, cerca de 15, 16 anos após aquele momento de valorização no ser humano, nós, oficiais investigadores, estamos no 25º lugar no ranking salarial. Pasmem, é exatamente isso. Nós que já fomos o primeiro lugar no ranking salarial, nós somos hoje 25º dos 27 estados da federação. Então, houve uma desvalorização, uma defasagem, que mesmo assim, os policiais civis sergipanos continuam entregando serviço de qualidade à população. Meu querido Jair, então você está tocando num ponto importantíssimo, é a questão salarial, porque, meu amigo, a barriga não espera não, quer para onde? E com relação a esse acordo, você como presidente do Simpol, como é que tem sido esse relacionamento com o governo do estado? Porque é o governo do estado que tem que vir a proposta de aumento de entrega. E aí, como é que é esse feedback, esse relacionamento? A gente iniciou lá em 2023 a gestão sindical igual no mesmo período governamental, de ano de 23 a 26, com uma perspectiva muito positiva. Nós tínhamos lá atrás, por exemplo, um termo de compromisso assinado pelo então candidato, o atual governador de Sergipe, avalizado também por uma policial civil delegada, que é a Catarina Feitosa, e havia uma expectativa grande. Além disso, 4 policiais civis delegados ocupando cargos de gestão governamental como secretários de Estado, né? Então,
4 colegas policiais civis como cargos de gestão governamental, com mais 2 no cenário político, porque também temos o colega policial civil, delegado, senador da República, né? Então a gente tinha boas perspectivas no cenário de valorização desse trabalho, valorização dos seres humanos e das nossas famílias, porque a gente tem hora para sair de casa, mas não tem hora para voltar. E eu costumo dizer que investigar é como montar um quebra-cabeças. É verdade. Mas não é aquele quebra-cabeça que a gente abre a caixinha, grande Oliver, bota na mesa e monta com a família, não. É você primeiro ir atrás de cada peça. Nem sempre você tem todas as peças à sua disposição, Carlos Andrade. E mesmo assim você tem o dever institucional e funcional de elucidar o crime, de levar a resposta. Então veja um grau de dificuldade que é o trabalho de investigação. E aí, falando do governador, e respondendo obviamente, eu vejo boa vontade no governo do estado, no governador Fábio Figueiredo, em todas as oportunidades tive de conversar com o governador, formalmente ou informalmente. A boa vontade não significa tudo, tem que ter reação e ação. Eu tenho dito, governador, a gente precisa sair da seara da propaganda, o governo tem que fazer propaganda de números positivos da segurança pública, mas a gente precisa materializar a valorização do profissional de segurança pública. Valorização real. E essa valorização tem que chegar para as nossas famílias. E ela, infelizmente, não chegou no patamar, né, não só da expectativa, mas do merecimento da categoria de acordo com a complexidade das ações desenvolvidas por nós, oficiais investigadores. Então, a gente continua nessa expectativa. Tivemos algumas pautas importantes, como, por exemplo, o Estado de Sergipe foi o primeiro a atender um ponto importante da nova Lei Orgânica Nacional, que é uma lei aprovada lá no Congresso Nacional no ano de 2023. E o Estado de Sergipe, já em 2024, unificou os cargos da Polícia Civil, né? Foi um ponto importante, foi um avanço histórico. Foi o primeiro estado, foi o primeiro governador a fazer esse ato, mas a valorização financeira precisa acompanhar de acordo com a complexidade. Este ano é um ano que já finalizou as pautas financeiras, mas, por exemplo, o trabalho do Simpol não para em prol da categoria. Nós fizemos um levantamento de pautas que não dependem de questões financeiras e encaminhamos ao governador, por exemplo, agora no dia 1º de junho, protocolamos no gabinete do governador uma pauta que é a chamada paridade e integralidade. A deficiência do salário, quanto tempo já? Cerca de 16 anos desde... Sem aumento? Desde a valorização. Passamos uma boa parte, mais de 10 anos, sem sequer a reposição inflacionária, por exemplo, que o salário mínimo do trabalhador, né, tem aquela correção. Anualmente. A gente passou mais de uma década. Inclusive, em razão disso, o sindicato ingressou com uma ação no Poder Judiciário. Tivemos reconhecido esse direito dessa reposição dos anos de 2017 e 2018. O governo do estado até então não pagou, né, conforme o reconhecimento da justiça que determinou, reconheceu esse direito. A gente vem tentando uma negociação, um acordo com o governo para pagamento. E no governo Fábio, nós tivemos sim alguns reajustes, né, a cada ano, mas que ainda muito aquém, não só da expectativa que foi gerada a partir do termo de compromisso que foi citado, como também da valorização no cenário nacional comparado com outras polícias civis. Ô, Jean, você já tem alguma audiência marcada aí para o governo do estado para tentar essa pauta? Ainda não. Nós não conseguiu audiência com o governo do estado? Não, a gente protocolou esse ofício da fevereiro, solicitamos reunião, inclusive, não só como Simpol Sergipe, enquanto Simpol a gente protocolou 13 ofícios ao governador Fábio Mitidieri. A reunião não ocorreu diretamente com ele, ocorremos reuniões com assessores, com a staff, enfim, mas a gente pediu a reunião direta com o governador. Como ele não atendeu naquele momento, a gente fez um ofício recente a partir da FEIPOL Nordeste, que é a Federação Interestadual dos Trabalhadores Policiais Civis da região Nordeste, na qual também a diretoria do Simpol está na presidência nesse momento. São 9 entidades que representam os 9 estados e o Simpol Sergipe está na presidência. A gente fez esse requerimento através da FEIPOL de reunião com o governador e aguardamos agora um agendamento dessa reunião com o governador para tratar dessas pautas, a exemplo da paridade e a integralidade, que garante ao policial civil aposentado, né, os mesmos benefícios que os ativos vierem a ser contemplados. No atual momento, Sergipe é o único estado do Nordeste, Carlos Andrade, a não ter esse reconhecimento, né, que na verdade é um direito da categoria enquanto trabalhadores que somos, que nos foi retirado no ano de 2019, com aquela reforma previdenciária do governo federal,
e que o então governo aqui de Sergipe acompanhou essa reforma, foi retirado esse direito, e os demais estados aqui no Nordeste já devolveram, inclusive o mais recente foi o estado da Bahia, né? E a gente tem solicitado ao governador Fábio Mitidieri a sensibilidade nessa temática. De igual modo, né, estamos aqui próximo à Assembleia Legislativa, à Casa do Povo, pedimos aos parlamentares sergipanos, aos deputados estaduais, que tenham a sensibilidade enquanto essa pauta, para que ela possa ser encaminhada o quanto antes à Assembleia Legislativa e corrigido esse retrocesso que temos até hoje. Olha, são precisamente 13 horas e 7 minutos aqui na Grande Aracaju. Você está ouvindo o programa Comércio em Debate, com a participação, a presença especial aqui do Jean Rezende, presidente do Simpol, falando aqui com exclusividade para o programa Comércio em Debate. Jean, logicamente, a expectativa é grande com relação ao encontro e que solucione logo essa questão salarial, né? Porque a barriga não espera. Mas eu queria aproveitar também, como nós temos muitos assuntos para comentar, eu acho que o tempo é muito escasso hoje para conversarmos aí. Tem muitas coisas para nós perguntarmos também. Mas eu queria aproveitar também, dentro dos assuntos que nós temos que conversar aqui, um tema que acontece muito no dia a dia, que é a questão do feminicídio. Feminicídio, todo dia a gente divulga aqui ações aí que ocorrem a nível de Sergipe, Brasil, né? E como é que você vê aí esse lado do feminicídio, e também que você comentasse não só esse lado do feminicídio que está ocorrendo sempre, como também que você analisasse a questão da própria justiça, né, com relação a casos que acontecem, que a própria justiça, vocês policiais prendem e a justiça solta. E aí, como é que você encara, como é que você vê esses acontecimentos? Bom, o feminicídio, nós temos algum estarrecedor das estatísticas de feminicídio no cenário nacional. São números que representam mais do que a própria estatística. São vidas que são ceifadas, são mulheres que são retiradas de modo brutal do seu convívio familiar, do seu convívio profissional. Hoje a gente vive um momento de que o papel do homem nesse contexto precisa mudar. Se existe o feminicídio em números alarmantes, esclarecedores, existem homens praticando isso. Então, mais do que o trabalho repressivo das forças de segurança que estão prontas para atuar nesses casos, especificamente os policiais civis em investigação de feminicídio, os casos recentes ocorridos em Sergipe têm tido a sua elucidação, a resposta legal e até social que a população espera, mas está precisando evoluir a consciência do ser humano, homem. Nós homens, eu fui criado, minha mãe, Dona Vera, que ainda é viva, graças a Deus, tem 71 anos, com aquele ditado popular: meu filho e mulher não se batem como uma pétala de flor. Verdade. Eu sou pai, além de filho, eu sou pai, eu sou marido, então eu crio as minhas filhas. Minha filha mais velha está com 18 anos, eu tenho a caçulinha com 5 aninhos, para crescerem independentes, para se posicionarem, não terem receio de colocar sua opinião. E é esse o ambiente que a gente precisa buscar. Por isso que a sociedade, você que nos ouve nesse momento, temos aqui no comércio várias mulheres trabalhadoras que talvez estejam passando nesse momento por algum tipo de violência, não só física, mas psicológica, financeira até. Então são vários os tipos de violência. Quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher e que pode chegar no feminicídio, existem vários tipos. O que a população precisa saber é o papel do homem nesse contexto. Basta, nós homens temos que nos unir contra todo tipo de violência doméstica contra a mulher. E as mulheres precisam denunciar, precisam confiar no trabalho. Coragem, né? Exatamente, na rede de apoio que o Estado e o município têm colocado à disposição, das mulheres que sofrem violência doméstica. Essa semana eu tive a oportunidade de entrevistar aqui a secretária
da mulher da prefeitura, né? Laide Oliveira, que também faz um trabalho específico sobre atendimento a grupos vulneráveis, né? A mulher. E isso aí tem acontecido muito, muito mesmo. E ela falou com muita propriedade que tem ocorrido aí e é realmente estarrecedor os acontecimentos. E sobre esse tema também eu queria aproveitar, está relacionado ao feminicídio e que logicamente vai, em caso, remetido à polícia, a polícia remete para a justiça. E aí, como é que você vê esse intercâmbio aí? Caso é mandado, vocês prendem o acusado, vai para a justiça, a polícia prende e a justiça solta. Como é que você vê isso? Veja, o feminicídio normalmente ele é uma consequência de uma violência doméstica não noticiada. Em regra, se você for avaliado durante a investigação, ele simplesmente não ocorreu de modo imediato. Houve uma sequência de atos que foram sinalizando que poderia ocorrer esse feminicídio. Então, a Polícia Civil, ao iniciar o trabalho de investigação através dos investigadores, ele pode ser através de um boletim de ocorrência, ele pode ser através de um caso de flagrante, quando alguém da população ou a própria vítima liga lá o 190 e as forças de segurança vão atender o flagrante. Ele pode ser também através do DISC 180, que é uma denúncia especializada, né? São várias as formas e essa investigação, ao nascer, ela vai... Cria o boletim de ocorrência. Ao ser construída e finalizada, ela é encaminhada para a justiça. E a justiça, toda a equipe do Poder Judiciário, lá, os técnicos, os analistas, os magistrados, né, eles fazem uma análise conforme a legislação. Muitas vezes, a legislação vigente acaba, através do trabalho dos advogados, né, que estão ali em defesa dos agressores, acabam conseguindo relaxamento de prisão, diminuindo algum tipo de condenação. Então, de fato, é preciso a gente fazer o trabalho de investigação de modo técnico, mas é preciso que a justiça tenha deu respaldo, né? de manter aquele cortando um pouquinho o seu raciocínio, e dentro desse raciocínio que você está aí. Então, como você vê, no caso aí, a polícia, e a gente sempre fala que a polícia rala, consegue a meta, o objetivo de prender o indivíduo lá, o meliante, e aí é remetido para a justiça, chega na justiça, audiência de custódia, e aí depois o cara comete o crime e tudo é liberado. Às vezes o cara tá com não sei quantos mil quilos de droga, e depois o cara sai numa boa e a justiça solta. Como vocês veem isso, vocês da polícia aí, com relação principalmente a esse tema? Carlos Andrade, a sensação muitas vezes é de que a gente está enxugando gelo no sol quente, naquele calor mesmo, que é difícil enxugar o gelo no sol quente. Mas é o nosso trabalho. Não é por conta disso que a gente vai deixar de fazer o que é um dever funcional, institucional. Como eu disse, a carreira policial civil e o cargo de oficial investigador são um cargo e uma carreira típicos de Estado. Você não imagina, por exemplo, um trabalho de investigação ou de atuação policial civil no home office. É verdade. A partir da pandemia, muitos trabalhos puderam se desenvolver. E que bom que as famílias podem estar mais juntas, né, no café da manhã, no almoço, em momentos de lazer, né, e o trabalho é conhecido como necessário para o sustento da família, mas que a família tem que ser prioridade. Mas você imagina, por exemplo, a polícia trabalhando home office, porque, vejam só, nós só temos 2 tipos de serviço público que ele é porta aberta 24 horas do ano inteiro. É o hospital de urgência e emergência e as nossas unidades plantonistas da Polícia Civil. Fora isso, os outros serviços públicos funcionam ali no seu horário trivial de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado não abre. Então, percebam a importância 24 horas desse serviço para a população. É verdade. Imagine no caso, estamos falando aqui de violência doméstica, né? A gente não conseguir ter um atendimento no momento que ocorre o crime, numa madrugada, no sábado, se a unidade fosse fechada ou se a vítima ligasse para a polícia e a polícia desse agora só segunda-feira. Então, é por isso que a gente bate tanto, meu amigo Carlos Andrade, você que nos acompanha nesse momento, nos ouve nessa grande audiência, a importância de valorização do ser humano, policial civil, do oficial investigador, que antes de sermos policiais, nós somos servidores públicos à disposição da sociedade 24 horas o ano inteiro,
E o ponto principal, nós fazemos parte, com as nossas famílias, dessa mesma sociedade a qual protegemos. Então, Carlos Andrade, o sistema hoje, essa engrenagem do trabalho de investigação criminal, a resposta que a justiça tem que dar à sociedade, ele precisa ser reformulado. E o primeiro passo é a valorização dos servidores e dos trabalhadores que estão ali à disposição da sociedade. Sem essa valorização, a gente vai continuar com essa sensação de enxugando gelo, né? Obviamente, a evolução da legislação, como você traz aqui a matéria, da maioridade penal, da redução da maioridade penal e outros temas importantes, né? Mas nós temos no Congresso Nacional a PEC da segurança pública, um tema em voga e que é preciso que a população converse com os parlamentares dos seus estados, no caso aqui, os deputados federais sergipanos, os senadores da República do Sergipe, para que a gente conscientize esses parlamentares de que não é só criar uma legislação, mas que os servidores públicos, policiais civis, oficiais e investigadores, que são a linha de frente no combate ao crime, sobretudo no crime organizado, se o estado de Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, um dos mais seguros do país, por que, cidadão sergipano, aracajuano, os nossos policiais civis ocupam o 25º lugar no âmbito salarial? Essa pergunta, o nosso governador Fábio Mitidieri tem que responder a sua. Agora um detalhe, né, já a valorização do policial sergipano é notório, é conhecido. O policial sergipano é um policial que dá resposta. É considerado o trabalho feito pela polícia sergipana, né? Uma polícia eficiente, uma polícia de resultados. Deveria haver o melhor reconhecimento, né? Principalmente a ação da valorização salarial, que é fundamental essa reivindicação de vocês, né? E o que é interessante é que a gente não apenas reivindica, Carlos Andrade, a gente traz estudos técnicos, parâmetros de outras polícias civis, tanto aqui do Nordeste como no cenário nacional. A gente tem as estatísticas do nosso trabalho, falam por só. O Ministério da Justiça diz, há 3 anos seguidos, que a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos é a Polícia Civil de Sergipe. Bem mostrado qualidade e eficácia, né? Então, a gente é ranking 01 em elucidação de crimes violentos. A gente está integrando as forças de segurança que fazem de Sergipe o estado mais seguro do Nordeste, mas em âmbito salarial nós somos o 25º. Aí é complicado, né? Aí isso é incoerente, isso é incompatível, né? O governador Fábio Mitidieri em algum momento me disse assim: Jean, não fui eu que causei essa defasagem. Eu disse: o senhor está certo, governador. O senhor não foi o senhor que criou, mas o senhor tem a oportunidade de resolver um problema, porque solucionar. A gestão governamental ela é atemporal. Então, o senhor vai resolver dentro do seu mandato o que for possível e vai deixar um trabalho e um legado para que os próximos governadores... Assim como hoje você relembra do Deda, né? O governador Deda. O saudoso governador Marcelo Deda, ele, uma visão de estadista, um verdadeiro estadista, ele foi além dos investimentos triviais e olhou e valorizou, para né? o povo sergipano, valorizando os sergipanos que protegem os sergipanos, que são as forças de segurança. Hoje eu sei que tempo é escasso, mas eu creio que já comentamos aí algo bastante interessante. Eu creio que os nossos ouvintes estão ligados, sintonizados, interessados, e não será a primeira vez que você vai estar aqui conosco aqui. Eu creio que você vai voltar para trazer mais informações da Secretaria de Segurança Pública, do sindicato, do CIPOL, tudo que for relacionado aí com a parte policial, através do sindicato. Você vai chegar, está sempre aqui, os microfones da rádio começam à disposição. Então eu queria que você aproveitasse agora, tocasse num tema que eu não perguntei a você e que você está aguardando aí, mas que vai falar. O que é que você tem para falar de novidade para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui na Rádio Comércio, no Comércio e Debate? É uma pergunta estranha, diferente. Aquilo que eu não perguntei e que você tem para informar, mas que você vai informar agora. A gente precisa aproximar, né? Esse é o grande desafio na gestão do Simpol Sergipe hoje. É mostrar para a sociedade sergipana. Eu me lembro que quando eu era criança, algumas pessoas olhavam para um policial e tinham medo da polícia.
A gente precisa que a sociedade entenda que o policial está ali para proteger o cidadão. E que qualquer coisa diferente disso, não pensem que é a regra. Se alguém está trabalhando contrário a atender bem o cidadão, você tem que chegar numa unidade da Polícia Civil e ser bem atendido. Porque é o imposto que você, enquanto cidadão, paga, que mantém aquela unidade funcionando 24 horas por dia o ano inteiro. É o imposto que você, enquanto cidadão, paga, que paga o salário do servidor público, seja ele defasado ou não. Então, o nosso grande paradigma é mudar essa consciência da sociedade. Tenham em nós, policiais civis, oficiais investigadores, amigos, como diz o policial civil Juca, como anjos da guarda. Vocês não nos veem porque as nossas viaturas não são ostensivas, porque nós, em regra, não trabalhamos fardado, mas nós estamos ali e contem com os oficiais investigadores sergipanos, contem com o Simpol Sergipe, né? Se nós temos o Disque Denúncia da Polícia Civil para crimes, em geral, que funciona 24 horas. Nós temos a Corregedoria Geral da Polícia Civil para aqueles casos de transgressão da atividade policial civil. Volto a dizer, a regra é tratar bem o cidadão, atender bem a população e ir estudar crimes. Esse é o nosso trabalho. Mas qualquer coisa diferente disso, o Simpol está de portas abertas, nossas redes sociais, Instagram, o site do Simpol Sergipe, o nosso telefone de contato, a nossa porta do sindicato ela é aberta à população. Então, recebam o nosso abraço, o nosso acolhimento. Eu quero dizer que estar aqui na Rádio Comércio é muito gratificante para mim. Eu que sou um bairrista, acho que a modernidade ela é bacana. A gente tem os shoppings na capital, que são ambientes confortáveis, mas eu gosto de estar sempre com a minha família aqui no centro. Quando jovem, estudava aqui no Colégio Pio Décimo, na Rua Estância, e a antiga Rua 24 Horas, que já frequentava naquele momento. E até hoje sou entusiasta do comércio sergipano, faço votos que a Prefeitura e o Governo do Estado possam revitalizar o nosso centro, possam fortalecer o nosso comércio, para gerar emprego, renda, não apenas o turismo, porque os números da segurança permitem que grandes investidores venham ao nosso estado, que o turismo se fortaleça, mas é preciso que, mais do que receber o turista, que nosso estado e a nossa capital seja acolhedora e segura para aqueles que vivem aqui no dia a dia. Para você, trabalhador e trabalhadora aqui do comércio, sai cedo da sua casa, que passa o dia aqui trabalhando para levar o sustento da sua família. Para você que muitas vezes mãe, né, as mulheres têm que deixar o filho na escola, na creche, né, além de trabalhadora, tem os deveres familiares, as questões, e as mulheres são incríveis, né, conseguem fazer tantas atividades e nós homens... É verdade. Nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu e parabenizar. Então, dizer que sou entusiasta não só do nosso comércio sergipano, frequentador do nosso comércio aqui na nossa capital, e fico muito feliz de estar aqui. Então a mensagem que eu posso dizer é que a Polícia Civil, os policiais civis sergipanos, são, antes de tudo, servidores públicos que estão à disposição da sociedade sergipana, do povo aracajuano, do turista que nos visita, e essa é a regra do nosso trabalho.